Bom, vamos falar sobre fraude na importação e falsa declaração. Preparamos aqui uma apresentação mais sob cunho do controle aduaneiro. E a primeira coisa que nós temos que falar quando falamos em aduana é, como já no início sempre se falou aqui, o que é que a aduana faz? O que é que importa para a aduana? Quais são os bens que nós tutelamos? A aduana, o serviço aduaneiro é feito pela Receita Federal. Isso nos leva sempre em consideração a questão da arrecadação. A arrecadação é, sim, importante, nós primamos pelo correto recolhimento, mas a gente sabe que os tributos sobre comércio exterior eles têm uma predominância do aspecto extrafiscal. Isso já torna essa arrecadação uma arrecadação especial. Ela não tem um viés único e exclusivamente de trazer recursos financeiros, ela tem também esse condão de fazer uma regulação do comércio exterior. Então, ele tem uma importância muito maior do que propriamente as outras tributações que se tem, que também tem a sua importância. Se nós formos ver a questão da participação, ela tem uma participação baixa com relação ao total arrecadado, em termos de o imposto de importação e IPI vinculado, por exemplo, fica em torno de 4 a 5% de todo arrecadado, inclusive contribuição previdenciária. Mas, como falei, a questão do aspecto extrafiscal já traz uma importância para a arrecadação aduaneira. Nós também trabalhamos com a proteção à economia nacional, medidas de defesa comercial, e aqui tem alguns aspectos que se buscam a identificar nas falsidades. Mas é muito mais que isso, nós também fazemos combate ao narcotráfico, tanto na exportação quanto na importação. Nós fazemos também proteção ao consumidor e à propriedade intelectual, produtos contrafeitos, produtos piratas, aqui cigarros, remédios, segurança pública, apreensão de armas, de munição. Fazemos também um combate aos ilícitos contra o meio ambiente, patrimônio histórico, meio ambiente. Depois, ao final, vou falar alguma coisa sobre aquela questão de importação do lixo, que nós temos uma madeira petrificada, patrimônio histórico. Então, a aduana ela é muito mais que propriamente a arrecadação. Por isso, os controles e as penalidades que existem com ela são, às vezes, diferentes do que se encontra no direito tributário comum. Agora, apesar de todas essas ameaças, a gente não tem como parar todas as cargas e verificar todas elas. O que nós temos que fazer? Nós temos que selecionar, e ao selecionar a gente gera um risco de não selecionar a carga que tem esse ilícito. Para combater isso, nós trabalhamos com gerenciamento de risco, que é uma metodologia que traz a maior celeridade e o rigor no controle da aplicação da legislação. Tem positivado, a Organização Mundial das Aduanas indica essa metodologia e está lá no site da Receita, quem quiser conhecer um pouco mais, no banner Comércio Exterior, clica lá, vai encontrar na Organização Mundial das Aduanas algumas coisas sobre estrutura normativa da OMA para segurança e facilitação do comércio internacional. Para que a gente tenha uma ideia de como é que andam os controles da Receita com relação a esse parâmetro internacional, eu vou trazer para vocês alguns pontos dessa estrutura normativa e vamos comparar como é que estão os controles na Receita. Temos aqui o padrão 1, gestão integrada da cadeia logística, envio de dados. Entende a OMA que deve haver uma declaração de carga do transportador e seu agente anterior à chegada da mercadoria. Nós temos o Siscomex Mantra como um precursor, mas hoje, principalmente, nós temos isso no Siscomex Carga, que traz a informação antes da chegada da embarcação nos portos, tudo que ela está trazendo. Nós temos também pela OMA, declaração de mercadorias importadas pelo importador com antecedência por via eletrônica. Nós temos isso tanto na exportação quanto na importação. Questão dos prazos, indica também a OMA, que deve ser definido pela legislação nacional após uma análise minuciosa da situação geográfica. Nós temos, no caso do Siscomex Carga, que é o modal marítimo, é o único que nós temos assim, com uma antecedência maior. Nós temos, conforme a distância entre os portos, uma antecedência menor para essa informação da carga. A OMA também indica que se tem um sistema informatizado que adotem gerenciamento de risco a partir de informações antecipadas estratégicas para fazer seleção das cargas.
Nós temos isso com a parametrização via Syscomex. Também informa a importância da coleta de informação e seu processamento e disseminação com apoio de operação de controles aduaneiros. A Receita ela tem essa expertise de trabalhar com uma grande quantidade de dados, para processar eles e disponibilizar para que a gente possa tirar desses dados informação. O que eu quero trazer com tudo isso? Principalmente para o público externo, os colegas da Receita conhecem bem isso. Os controles, nós temos muito que avançar? Temos muita coisa que avançar. Mas o que a Receita aplica de controles, o que a Receita exige dos intervenientes, não é algo que sai da nossa cabeça. Se saísse, nós seríamos já parabenizados por isso, mas não, é indicação, inclusive, de um órgão mundial das aduanas. Com isso, a gente pode já responder o seguinte: qual a base para o gerenciamento de risco? Para cá. Vai. Isso aqui é de derrubar a apresentação. Informação. Muito bem. Informação do quê? Está longe na computadora. Exportador, do importador, do depositário, do transportador. Todas essas informações, junto com o que nós temos no nosso banco de dados, com o que a gente tem de informação de outros órgãos, e também, eventualmente, parece, vai, informação de outras aduanas, já adiantou ali. Tudo isso nos dá um rol de dados a respeito daquela operação, e com isso nós podemos mapear ela e separar aquelas que têm indicadores de risco. Então, aqui nesse ponto, eu quero destacar 3 pontos para vocês. Primeiro, com relação à informação. Nesse momento em que nós estamos no gerenciamento de risco, da análise de risco, nós estamos trabalhando com indicadores, com indícios, como a doutora falou aqui. Nós não temos propriamente um ilícito aqui tipificado. Nós temos uma situação de uma operação que essa operação, em geral, quando ela ocorre, ela tem algumas coisas que com fraude também ocorrem. Nós temos que ter em mente o seguinte: o fraudador, quando ele quer esconder aquelas operações ilícitas que eu mostrei lá no início, ele não traz ela externamente, ele tenta mascarar essa operação ilícita como se lícita fosse. Então, o que a gente tem pela experiência? Algumas operações lícitas, elas sempre deixam arestas, e essas arestas a gente tenta identificar para selecionar a carga. Isso aqui é uma coisa importante também. Essa informação é uma informação de inteligência, é uma informação muitas vezes que, se externada, ela pode prejudicar o próprio procedimento nosso de gerenciamento de risco. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a questão lá do pessoal que traz mídia, né? Eles já descobriram que um dos indicadores para nós era o carro rebaixado. Ele vinha lá arrastado no chão. Quando souberam disso, que eles passaram a fazer? Colocar tacos de madeira nas molas para ele não rebaixar. Então, toda vez que eles vão descobrindo quais são para nós os indicadores de risco, eles mudam o modus operandi. Isso para nós é muito ruim. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada. O judiciário tem que intervir, tem que controlar, mas a gente tem que ter um cuidado com essa informação. Outra coisa com relação aqui à própria Receita. O nosso banco de dados é algo que nos traz uma situação estratégica muito especial, porque nós temos dados econômico-financeiros das pessoas jurídicas, das pessoas físicas e um link entre uma coisa e outra. Esses dados têm um sigilo fiscal. Às vezes se escuta por aí ideias de separação da aduana da Receita. Isso só enfraqueceria o órgão, porque sem isso fica muito fragilizado um gerenciamento de risco, que a gente viu lá no início, é primordial para o próprio comércio internacional. Por fim, aqui nesse quadro, eu quero destacar a questão do transportador, que é algo às vezes meio polêmico. A gente trabalha com Syscomex Carga e a falta de informação do transportador com relação à carga que ele está trazendo implica a pena de perdimento, né, por não manifestação da carga. Isso parece, muitas vezes, que é muito rude, muito duro
essa pena, mas ela é imprescindível. Sem essa informação, prestação de informação, a gente não consegue fazer gerenciamento de risco. E o transportador ele tem, antes da chegada da embarcação, a possibilidade de corrigir esse tipo de essa falta de informação. Quando chega a embarcação, a gente fica numa situação muito complicada, porque aí não sei mais o que embarcou, o que desembarcou. Por isso que a legislação acaba dando como divisor de água a atracação da embarcação. Até a atracação, se ele alterar fora do prazo de antecedência que a gente pede, é uma multa de R$5.000. Após a atracação, o risco que ocorre por essa embarcação chegar ali e não ter prestado informação é muito maior. Não tem mais como conferir essa situação. E aí, então, a pena é de perdimento. Antes de passar para uma outra análise que eu quero fazer com vocês, eu quero só olhar alguns conceitos. Gerenciamento de risco, como eu falei, nós temos automático, através da parametrização. Nós temos não automático, através da análise feita pelo auditor fiscal. Essa análise feita em cima das declarações de importações registradas e liberadas automaticamente, ou com antecedência, feita em cima do Siscomex Carga, em cima da informação do transportador. A questão ali, quando se fala em gerenciamento de risco, nós temos a ideia do dano recuperável e do dano irrecuperável. O dano recuperável é aquele que pode ser reparado sem grandes prejuízos à sociedade. No caso do risco, quando se fala única e exclusivamente em crédito não recolhido. E o irrecuperável, dano pode ser reparado, não pode ser e se for ter sequelas. No caso da aduana, nós temos tráfico de drogas, pirataria e contrafação, danos ambientais, por exemplo. Via de regra, em zona primária a gente procura pegar mais os ilícitos de danos irrecuperáveis, mas tudo que for parametrizado a gente analisa o todo, seja o dano recuperável ou não. Para fazer uma análise de como é que ocorreu em 2011, se o nosso sistema funciona ou não funciona, ele trabalha com gerenciamento de risco ou não. Então, fazer uma análise de como é que foram as importações de pessoas jurídicas em 2011. Nós tivemos em 2011 quase 42 mil empresas que fizeram importações. Essas empresas registraram quase 2,5 milhões de declarações de importações que foram desembaraçadas. É uma máxima do princípio da isonomia que a gente tem que tratar o igual como igual e o desigual como desigual na medida das suas desigualdades. É óbvio que num universo desse, nem todo mundo é igual. Então, a gente tem que, de alguma maneira, identificar que diferenças existem entre eles para fazer exatamente um controle diferenciado entre eles. Uma metodologia mais básica de fazer isso é, por exemplo, fazer uma classificação ABC com método de Pareto para fazer uma identificação de concentração. Então, analisando isso, a gente vê o seguinte, que 2% de todos os importadores, 838, importaram 62%, fizeram 62% das declarações de exportação. 10% registraram 25% das DIs. E 88% registraram 13%. Veja que a grande maioria registra muito poucas. Nós temos um alto grau de concentração. Se a gente fosse trabalhar esse grupo A ainda, nós íamos verificar o seguinte, que o primeiro, em número de importações, registrou quase 47 mil declarações de exportação, enquanto o último desse grupo, 420. Então, nesse grupo ainda existe uma alta concentração. O último fez só 1% do primeiro. Então, se nós fôssemos pegar as importações totais, nós veríamos o seguinte, que só 0,3% das empresas que importaram, 125, responderam por mais de 1/3 de todas as importações. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, todo mundo tem que ser, nós temos que cuidar. Vamos ver um pouquinho mais isso aí. A gente já nota que a ida ao comércio exterior não é todo mundo que vai de qualquer jeito. Vamos lá. Tá, então, vamos fazer uma primeira análise seguinte. Qual foi a frequência média de DIs para cada grupo desses que eu coloquei? Nós temos que no grupo A tem 5 DIs por dia, bastante. No grupo B, 3 DIs por semana,
também é uma grande quantidade, mas nem tanto quanto a primeira. E no C, as empresas do grupo C, uma DI a cada 2 meses em média, sendo que muitas, mas muitas dessas empresas aqui fizeram uma única importação em todo o ano. Então, só olhando isso, a gente identifica o seguinte, que as empresas do grupo A e B, pela frequência com que realizam importações, são as que apresentam maior necessidade de celeridade no desembaraço de suas cargas. Uma empresa que faz uma importação a cada 2 meses não pode exigir uma fluidez no comércio internacional igual a uma empresa que faz 5 DIs por dia. É uma empresa que vai muito ao comércio. E essa sim pode daqui a pouco alegar alguma coisa de que, olha, essa uma demora pode me atrasar a minha produção, alguma coisa. Vamos ver então como é que foi a média de dias para desembaraço em cada grupo. Grupo A, quase 2 dias. Grupo B, também um pouco mais, 2,4 dias. E o grupo C, 5,5 dias. Então, o nosso sistema, isso daqui são dados reais, são dados de todas as DIs que foram registradas, desembaraçadas, a média em dias deu isso daqui. Vocês verem que o grupo C realmente teve um pouco mais de tempo, em média, para desembaraçar. Não é tudo isso que se fala, isso aqui é média. E logo já vou dizer o porquê. Esse tempo aqui que estou apresentando é entre o registro e o desembaraço, não está descontado o tempo que leva para entregar o envelope com os documentos e para atender às exigências. Ou seja, se nós fôssemos pegar o tempo líquido da aduana, seria muito menor do que isso daqui. Então, às vezes, para desmistificar, às vezes que falam, olha, a aduana, do jeito que trabalha, em geral, ela atravanca o comércio internacional. Não é o que os números mostram. Uma outra análise que a gente pode fazer é o seguinte, que as empresas do grupo A e B são, pelo seu porte, menos suscetíveis a realizar ilícitos que resultem em danos irrecuperáveis, ao contrário das empresas do grupo C. Por que eu estou falando isso? É que não é nenhum tipo de preconceito. O que acontece? Como eu falei para vocês, o fraudador ele vai tentar mascarar a transação dele como uma transação lícita, mas ele tem limites para isso, ele não consegue mascarar de qualquer jeito. Ele não pode se fazer parecer uma empresa do porte dessas daqui. Ele vai se apresentar para nós como uma empresa desse porte aqui. Então, a gente sabe, por experiência também, que essas empresas aqui, elas são aquelas que têm menos suscetibilidade desse dano irrecuperável. Quando acontece, dano irrecuperável é tráfico, contrafação, pirataria. Quando acontece isso, às vezes é a organização criminosa que está infiltrada nela, a gente já teve denúncias nesse respeito, né? E aí a própria empresa ela consegue, através dos seus sistemas, muitas vezes identificar isso, ou senão ela tem aqui os danos recuperáveis, e aí é bom sempre que a gente parametrize ela e verifique para ver como é que as coisas estão acontecendo. Então, vamos ver, um sistema inteligente ele levaria isso em consideração. Vamos ver como é que foi a distribuição, então, das declarações de exportação por cada grupo, em canais. Já falaram aqui, né, para quem não conhece os grupos. Canal verde, liberação automática da carga. Canal amarelo, exame apenas documental. Canal vermelho, que é propriamente a verificação, em razão do risco, faz a documental e a física. E cinza é procedimento especial. Vamos ver, então, como é que foi em 2011 a distribuição dessas declarações de importação por grupo. Nós tivemos no primeiro grupo, então, 87 no verde, a grande maioria, 8 no amarelo e 5 no vermelho. O B, também 86, 9 e 5, praticamente iguais. Esse zero aqui não é um zero absoluto, gente, é que é muito pouco que vai para o canal cinza, certo? E o grupo C? O grupo C, ó, deu 31 no vermelho, 61. Em razão disso, que aquele tempo médio de despacho, desembaraço para desembaraço das mercadorias é maior. A grande maioria das DIs que são parametrizadas no vermelho são desse grupo aqui. Igual, vocês vejam o seguinte, olha a grande quantidade de importações que são liberadas automaticamente. Se juntarmos tudo isso, quase 90% das importações são liberadas no canal verde.
Então, dizer que a Receita, através dos seus controles, tudo mais, tranca o comércio, tranca as importações, é exagero. Claro que se a gente for analisar só o caso concreto que parametrizou, talvez num caso e outro realmente vai dar um pouco mais de tempo. Mas se a gente for analisar o todo, por que elas estão sendo parametrizadas? Por tudo aquilo que eu vim falando para vocês, questão de gerenciamento de risco. Por fim, quero tratar com vocês a questão que aconteceu da importação de resíduos sólidos, que é um nome pomposo para importação de lixo, né? Tirei essas informações que eu vou passar para vocês do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, mas para a gente ter um panorama geral dessas ameaças, do que é que tem por trás disso. Então, disso nós tiramos o seguinte, que o tráfico ilegal de lixo é prática de crime organizado, e não é crime pequeno. Os lucros dessa organização aumentam de 30% a 40% ao ano. Para a gente ter uma ideia de números que eles faturam, se estima que entre 2000 e 2002, o faturamento aumentou de 10 bilhões de dólares para 12 bilhões. Que em 2003, faturaram 15 bilhões de euros. E de onde é que vem isso? Por exemplo, de 86 a 90, se cobrava, nos países em que eles coletavam lixo, $100 a $2.000 por tonelada, dependendo do lixo. E descartavam na África, pagando de $2,50 a $50 por tonelada recebida. Panorama do tráfico no mundo. O que tem acontecido? Se estima que o continente africano recebe 50 milhões de toneladas de lixo. De 98 a 99, 100 mil toneladas de lixo tóxico foram enviados para a Índia. E nós temos também que, segundo as fontes, 20 milhões de sucatas de computadores são descartadas por ano nos Estados Unidos, e a China chega a receber algumas dessas sucatas, mas aproveita poucos componentes, sendo que vai aproveitar, vai reciclar, pouca coisa ela aproveita, a maior parte descarta. Então, na verdade, também é uma tentativa de tráfico ilegal de lixo. Uma história que aconteceu em 2000, navio MV Ula foi apreendido pelo governo turco contendo cromo ativo, que é altamente tóxico, vindo de 3 centrais elétricas no norte da Espanha. Ele tinha destino final à Argélia. E aí se descobriu que outros 18 navios saídos da Espanha já tinham descarregado lixo cromo ativo na Argélia. Nós temos também o seguinte, que os Estados Unidos, todos sabemos, né, um caso que saiu em swap, é o único país do G7 não signatário da Convenção de Basileia, que é a convenção que tratou da questão do tráfico de resíduos sólidos. Só que os demais países desenvolvidos pouco atuam para impedir a saída do lixo dos seus territórios. Há pouco tempo está vendo uma notícia, parece que a Holanda está começando a fazer um trabalho para evitar que isso saia, mas que aí eles estão saindo por Hamburgo, que nós já tivemos casos, né, e pela Bélgica. Por que eu estou trazendo isso? Para terem uma ideia que a questão do lixo que veio não foi um caso pontual, não é uma coisa que aconteceu, né, é algo que é insistente, é uma organização criminosa mundial que tenta fazer esse descarte. Então, nós temos que estar sempre atentos. Vamos ver os casos que aconteceram no Brasil. Primeiro caso, aqui, nós temos, 2009, quase 1.500 toneladas vindos da Inglaterra, que foram para Rio Grande, se atracaram em Rio Grande e Santos. Veja o seguinte, 2009, 2008 começou o Siscomex Carga. Ele começou a atuar com 100% em 2009. Nossa denúncia inicial foi de um container, 20 toneladas. Graças ao Siscomex Carga, nós identificamos todos os outros containers que estavam em Caxias do Sul, estavam em Santos e que estavam em Rio Grande. Então vejam a importância da informação, a importância que nós temos de cobrar do armador que traga para nós essa informação. 2010, 22 toneladas da Alemanha, também em Rio Grande. Uma das primeiras DIs que me deram para desembaraçar foi essa daqui, né?
E por que ela caiu no canal vermelho para mim? Pois é, legal, né? Isso é para ver se o cara está atento. Por que ela caiu no canal vermelho para mim? Porque quando a gente identificou o modus operandi desse pessoal aqui, se fez alterações na parametrização do Syscomex e ela passou a parametrizar essas declarações de importação. Então, para vocês verem também que na nossa atuação, mesmo muito que a gente tem que avançar, ainda a gente consegue trabalhar e fazer a parametrização automática, é muito importante. 2011, 50 toneladas dos Estados Unidos para swap, lixo hospitalar. E os Estados Unidos disseram, não, tranquilo, eu posso exportar material usado. Pô, é lixo, né? É usado. 60 toneladas da Espanha aqui para Itajaí. Agora Itajaí vai passar bastante. 40 do Canadá, 2012, depois terminou aqui. Mais 20 toneladas da Espanha. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Olhem os países que enviam. Inglaterra, Alemanha, país rico. E olhem os portos. Rio Grande, Santos, Suape, Itajaí, eles ficam tentando. Eu não sei o que acontecia antes de 2009, antes do Syscomex carga, mas provavelmente a coisa estava feia para nós. Tinha 1.500 aqui. Depois dessa parada, eles estão claramente tentando achar uma brecha. Se depender de nós, não vão achar. Mas nós precisamos da informação prestada, senão fica complicado. Termos de sanção administrativa, o que a gente conseguia fazer? Até abril de 2012, a aduana só tinha disposto a pena de perdimento. Hã? Hã? Só dispunha da pena de perdimento. Só que pena de... mas não tem dúvida, mas é um problema, porque assim, a gente só tinha pena de perdimento, mas pena de perdimento é o que eles querem. O que eles querem é que a gente fique com lixo aqui. Pô, eles dão... Pô, beleza, é isso aí, pena de perdimento. Não podia ser isso. Claro, aí o que acontece? Nós tínhamos, para devolução ao exterior, a gente podia utilizar a Convenção de Basileia, mas aí a gente caía no problema de nem todos os países serem signatários. Que se podia usar junto com o pessoal do IBAMA era a 6938, que fala em reparação do dano pelo poluidor, entendendo aí que reparação do dano seria mandar para o exterior. A gente tem dito, conseguimos amparo junto ao tribunal para conseguir mandar esses lixos embora baseados nisso. A 12305 reforçou a proibição da importação de lixo, 49, e também a exigência de reparação do dano. Essa é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada graças àquele trabalho de 2009. Já estou no final, último. Tá. O que acontece, então? Vamos dar o outro aqui já. A partir de abril de 2012, surge a MP 563. Esta aqui nos traz uma grande arma. O que acontece? Nós podemos passar a exigir a devolução ao comércio exterior com base no artigo 36. Nessa MP... se for convertido em lei, nela o transportador passa a ter uma obrigação de ele fazer a devolução, né? No caso de ele trazer uma carga consignada à ordem ou que o consignatário seja inexistente ou com domicílio desconhecido. Já estou antecipando que o transportador vai chiar, ele vai dizer, eu não tenho como ver isso, não sei o quê. Alguém vai ter que ver, isso aqui é importante que alguém faça essa devolução. No caso de o transportador não fazer, ou se o consignatário existir, ou tiver domicílio conhecido e não fizer essa devolução, quem fica obrigado é o depositário ou o operador portuário que esteja com a mercadoria. E aí ele se ressarce junto ao que era obrigado originalmente. Ainda a MP, ela foi prorrogada a vigência dela, esperamos que ela se converta em lei, né? E também que o judiciário corrobore essas disposições aqui, porque nós não estamos tratando de mercadorias que têm que não sejam de bom grado, não, nós estamos tratando aqui, são mercadorias que tratam proteção ao meio ambiente, saúde, segurança pública, atendimento ao controle sanitário, fitossanitário e zoossanitário, ou seja, são mercadorias que, se ficarem aqui no Brasil, elas podem trazer um grande prejuízo para a nossa sociedade. A ideia era fazer uma apresentação
mais de cunho controle geral, de um modo geral, para vocês terem uma ideia de como é que é a situação, como é que são feitos os controles, né? Agradeço muito a atenção de todos e estamos aí dispostos para perguntas. Obrigado. Bem, o doutor Sidney também, né? Cumprimentamos pela sua brilhante... A questão do aspecto extrafiscal já traz uma importância para a arrecadação aduaneira. Nós também trabalhamos com a proteção à economia nacional, medidas de defesa comercial, e aqui tem alguns aspectos que se buscam a identificar nas falsidades. Mas é muito mais que isso. Nós também fazemos combate ao narcotráfico, tanto na exportação quanto na importação. Nós fazemos também proteção ao consumidor e à propriedade intelectual, produtos contrafeitos, produtos piratas, aqui cigarros, remédios, segurança pública, apreensão de armas, de munição. Fazemos também um combate aos ilícitos contra o meio ambiente, patrimônio histórico, meio ambiente. Depois, ao final, vou falar alguma coisa sobre aquela questão de importação do lixo, que nós temos uma madeira petrificada, patrimônio histórico. Então, a aduana ela é muito mais que propriamente arrecadação. Por isso, os controles e as penalidades que existem com ela são, às vezes, diferentes do que se encontra no direito tributário comum. Agora, apesar de todas essas ameaças, a gente não tem como parar todas as cargas e verificar todas elas. O que nós temos que fazer? Nós temos que selecionar, e ao selecionar a gente gera um risco de não selecionar a carga que tem esse ilícito. Para combater isso, nós trabalhamos com gerenciamento de risco, que é uma metodologia que traz a maior celeridade e o rigor no controle da aplicação da legislação. Tem positivado, a Organização Mundial das Aduanas indica essa metodologia e está lá no site da Receita, quem quiser conhecer um pouco mais, no banner Comércio Exterior, clica lá, vai encontrar na Organização Mundial das Aduanas algumas coisas sobre estrutura normativa da OMA para segurança e facilitação do comércio internacional. Para que a gente tenha uma ideia de como é que andam os controles da Receita com relação a esse parâmetro internacional, eu vou trazer para vocês alguns pontos dessa estrutura normativa e vamos comparar como é que estão os controles na Receita. Temos aqui o padrão 1, gestão integrada da cadeia logística, envio de dados. Entende a OMA que deve haver uma declaração de carga do transportador e seu agente anterior à chegada da mercadoria. Nós temos o Siscomex Mantra como um precursor, mas hoje, principalmente, nós temos isso no Siscomex Carga, que traz a informação antes da chegada da embarcação nos portos, tudo que ela está trazendo. Nós temos também pela OMA, declaração de mercadorias importadas pelo importador com antecedência por via eletrônica. Nós temos isso tanto na exportação quanto na importação. Questão dos prazos, indica também a OMA, que deve ser definido pela legislação nacional após uma análise minuciosa da situação geográfica. Nós temos, no caso do Siscomex Carga, que é o modal marítimo, é o único que nós temos assim, com uma antecedência maior, nós temos, conforme a distância entre os portos, uma antecedência menor para essa informação da carga. A OMA também indica que se tem um sistema informatizado que adota gerenciamento de risco a partir de informações antecipadas e estratégicas para fazer seleção das cargas. Nós temos isso com a parametrização via Siscomex. Também informa a importância da coleta de informação e seu processamento e disseminação com apoio de operação de controles aduaneiros. A Receita ela tem essa expertise de trabalhar com uma grande quantidade de dados, para processar eles e disponibilizar para que a gente possa tirar desses dados informação. O que eu quero trazer com tudo isso? Principalmente para o público externo, os colegas da Receita conhecem bem isso. Os controles, nós temos muito que avançar? Temos muita coisa que avançar, mas o que a Receita aplica de controles, o que a Receita exige dos intervenientes, não é algo
que sai da nossa cabeça. Se saísse, nós seríamos já parabenizados por isso, mas não, é indicação, inclusive, de um órgão mundial das aduanas. Com isso, a gente pode já responder o seguinte: qual a base para o gerenciamento de risco? Para cá. Vai. Isso aqui é de derrubar a apresentação. Informação. Muito bem. Informação do quê? Está longe, né, computador? Exportador, do importador, do depositário, do transportador. Todas essas informações, junto com o que nós temos no nosso banco de dados, com o que a gente tem de informação de outros órgãos, e também, eventualmente, parece, vai, informação de outras aduanas, já adiantou ali. Tudo isso nos dá um rol de dados a respeito daquela operação, e com isso nós podemos mapear ela e separar aquelas que têm indicadores de risco. Então, aqui nesse ponto, eu quero destacar 3 pontos para vocês. Primeiro, com relação à informação. Nesse momento em que nós estamos no gerenciamento de risco, da análise de risco, nós estamos trabalhando com indicadores, com indícios, como a doutora falou aqui. Nós não temos propriamente um ilícito aqui tipificado. Nós temos uma situação de uma operação que essa operação, em geral, quando ela ocorre, ela tem algumas coisas que com fraude também ocorrem. Nós temos que ter em mente o seguinte: o fraudador, quando ele quer esconder aquelas operações ilícitas que eu mostrei lá no início, ele não traz ela externamente, ele tenta mascarar essa operação ilícita como se lícita fosse. Então, o que a gente tem pela experiência? Algumas operações lícitas, elas sempre deixam arestas, e essas arestas a gente tenta identificar para selecionar a carga. Isso aqui é uma coisa importante também. Essa informação é uma informação de inteligência, é uma informação muitas vezes que, se externada, ela pode prejudicar o próprio procedimento nosso de gerenciamento de risco. Nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a questão lá do pessoal que traz mídia, né? Eles já descobriram que um dos indicadores para nós era o carro rebaixado. Ele vinha lá arrastado no chão. Quando souberam disso, que eles passaram a fazer? Colocar tacos de madeira nas molas para ele não rebaixar. Então, toda vez que eles vão descobrindo quais são para nós os indicadores de risco, eles mudam o modus operandi. Isso para nós é muito ruim. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada. O judiciário tem que intervir, tem que controlar, mas a gente tem que ter um cuidado com essa informação. Outra coisa com relação aqui à própria Receita. O nosso banco de dados é algo que nos traz uma situação estratégica muito especial, porque nós temos dados econômico-financeiros das pessoas jurídicas, das pessoas físicas e um link entre uma coisa e outra. Esses dados têm um sigilo fiscal. Às vezes se escuta por aí ideias de separação da aduana da Receita. Isso só enfraqueceria o órgão, porque sem isso fica muito fragilizado um gerenciamento de risco, que a gente viu lá no início, é primordial para o próprio comércio internacional. Por fim, aqui nesse quadro, eu quero destacar a questão do transportador, que é algo às vezes meio polêmico. A gente trabalha com Siscomex Carga, e a falta de informação do transportador com relação à carga que ele está trazendo implica a pena de perdimento, né, por não manifestação da carga. Isso parece, muitas vezes, que é muito rude, muito duro essa pena, mas ela é imprescindível. Sem essa informação, prestação de informação, a gente não consegue fazer gerenciamento de risco. E o transportador, ele tem, antes da chegada da embarcação, a possibilidade de corrigir esse tipo de essa falta de informação. Quando chega a embarcação, a gente fica numa situação muito complicada, porque aí não sei mais o que embarcou, o que desembarcou. Por isso que a legislação acaba dando como divisor de água a atracação da embarcação. Até a atracação, se ele alterar fora do prazo de antecedência que a gente pede, é uma multa de R$5.000. Após a atracação, o risco que ocorre por essa embarcação chegar ali e não ter prestado informação é muito maior. Eu não tenho mais como conferir essa situação. E aí, então, a pena é de perdimento.
Antes de passar para uma outra análise que eu quero fazer com vocês, eu quero só olhar alguns conceitos. Gerenciamento de risco, como eu falei, nós temos automático, através da parametrização. Nós temos não automático, através da análise feita pelo auditor fiscal. Essa análise feita em cima das declarações de importações registradas e liberadas automaticamente, ou com antecedência, feita em cima do Siscomex Carga, em cima da informação do transportador. A questão ali, quando se fala em gerenciamento de risco, nós temos a ideia do dano recuperável e do dano irrecuperável. O dano recuperável é aquele que pode ser reparado sem grandes prejuízos à sociedade. No caso do risco, quando se fala única e exclusivamente em crédito não recolhido. E o irrecuperável, dano pode ser reparado, não pode ser e se for ter sequelas. No caso da aduana, nós temos tráfico de drogas, pirataria e contrafação, danos ambientais, por exemplo. Via de regra, em zona primária a gente procura pegar mais os ilícitos de danos irrecuperáveis, mas tudo que for parametrizado a gente analisa o todo, seja o dano recuperável ou não. Para fazer uma análise de como é que ocorreu em 2011, se o nosso sistema funciona ou não funciona, ele trabalha com gerenciamento de risco ou não. Então, fazer uma análise de como é que foram as importações de pessoas jurídicas em 2011. Nós tivemos em 2011 quase 42 mil empresas que fizeram importações. Essas empresas registraram quase 2,5 milhões de declarações de importações que foram desembaraçadas. É uma máxima do princípio da isonomia que a gente tem que tratar o igual como igual e o desigual como desigual na medida das suas desigualdades. É óbvio que num universo teso, nem todo mundo é igual. Então, a gente tem que, de alguma maneira, identificar que diferenças existem entre eles para fazer exatamente um controle diferenciado entre eles. Uma metodologia mais básica de fazer isso é, por exemplo, fazer uma classificação ABC com método de Pareto para fazer uma identificação de concentração. Então, analisando isso, a gente vê o seguinte, que 2% de todos os importadores, 838, importaram 62%, fizeram 62% das declarações de exportação. 10% registraram 25% das DIs. E 88% registraram 13%. Veja que a grande maioria registra muito poucas. Nós temos um alto grau de concentração. Se a gente fosse trabalhar esse grupo A ainda, nós íamos verificar o seguinte, que o primeiro, em número de importações, registrou quase 47 mil declarações de importação, enquanto o último desse grupo, 420. Então, nesse grupo ainda existe uma alta concentração. O último fez só 1% do primeiro. Então, se nós fôssemos pegar as importações totais, nós veríamos o seguinte, que só 0,3% das empresas que importaram, 125, responderam por mais de 1/3 de todas as importações. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, todo mundo tem que ser, nós temos que cuidar. Vamos ver um pouquinho mais isso aí. A gente já nota que a ida ao comércio exterior não é todo mundo que vai de qualquer jeito. Vamos lá. Tá, então, vamos fazer uma primeira análise seguinte. Qual foi a frequência média de DIs para cada grupo desses que eu coloquei? Nós temos que no grupo A tem 5 DIs por dia, bastante. No grupo B, 3 DIs por semana, também é uma grande quantidade, mas nem tanto quanto a primeira. E no C, as empresas do grupo C, 1 DI a cada 2 meses em média. Sendo que muitas dessas empresas aqui fizeram uma única importação em todo o ano. Então, só olhando isso, a gente identifica o seguinte, que as empresas do grupo A e B, pela frequência com que realizam importações, são as que apresentam maior necessidade de celeridade no desembaraço de suas cargas. Uma empresa que faz uma importação a cada 2 meses não pode exigir uma fluidez no comércio internacional igual a uma empresa que faz 5 DIs por dia. É uma empresa que vai muito ao comércio. E essa sim pode daqui a pouco alegar alguma coisa de que, olha, essa uma demora pode me atrasar a minha produção, alguma coisa.
Vamos ver então como é que foi a média de dias para desembaraço em cada grupo. Grupo A, quase 2 dias. Grupo B, também um pouco mais, 2,4 dias. E o grupo C, 5,5 dias. Então, o nosso sistema, isso daqui são dados reais, são dados de todas as DIs que foram registradas, desembaraçadas, a média em dias deu isso daqui. Vocês verem que o grupo C realmente teve um pouco mais de tempo, em média, para desembaraçar. Não é tudo isso que se fala, isso aqui é média. E logo já vou dizer o porquê. Esse tempo aqui que estou apresentando é entre o registro e o desembaraço, não está descontado o tempo que leva para entregar o envelope com os documentos e para atender às exigências. Ou seja, se nós fôssemos pegar o tempo líquido da aduana, seria muito menor do que isso daqui. Então, às vezes, para desmistificar, às vezes que falam, olha, a aduana, do jeito que trabalha, em geral, ela atravanca o comércio internacional. Não é o que os números mostram. Uma outra análise que a gente pode fazer é o seguinte, que as empresas do grupo A e B são, pelo seu porte, menos suscetíveis a realizar ilícitos que resultem em danos irrecuperáveis, ao contrário das empresas do grupo C. Por que eu estou falando isso? É que não é nenhum tipo de preconceito. O que acontece? Como eu falei para vocês, o fraudador ele vai tentar mascarar a transação dele como uma transação lícita, mas ele tem limites para isso, ele não consegue mascarar de qualquer jeito. Ele não pode se fazer parecer uma empresa do porte dessas daqui. Ele vai se apresentar para nós como uma empresa desse porte aqui. Então, a gente sabe, por experiência também, que essas empresas aqui, elas são aquelas que têm menos suscetibilidade de ter esse dano irrecuperável. Quando acontece, dano irrecuperável é tráfico, contrafação, pirataria. Quando acontece isso, às vezes é a organização criminosa que está infiltrada nela, a gente já teve denúncia nesse respeito, né? E aí a própria empresa ela consegue, através dos seus sistemas, muitas vezes identificar isso, ou senão ela tem aqui os danos recuperáveis, e aí é bom sempre que a gente parametrize ela e verifique para ver como é que as coisas estão acontecendo. Então, vamos ver, um sistema inteligente ele levaria isso em consideração. Vou ver como é que foi a distribuição, então, das declarações de exportação por cada grupo, em canais. Já falaram aqui, né, para quem não conhece os grupos. Canal verde, liberação automática da carga. Canal amarelo, exame apenas documental. Canal vermelho, que é propriamente a verificação em razão do risco, faz a documental e a física. E cinza é procedimento especial. Vamos ver então como é que foi em 2011 a distribuição dessas declarações de importação por grupo. Nós tivemos no primeiro grupo, então, 87 no verde, a grande maioria, 8 no amarelo e 5 no vermelho. O B, também 86, 9 e 5, praticamente iguais. Esse zero aqui não é um zero absoluto, gente, é que é muito pouco que vai para o canal cinza, certo? E o grupo C? O grupo C, ó, deu 31 no vermelho, 61. Em razão disso, que aquele tempo médio de despacho, desembaraço para desembaraço das mercadorias é maior. A grande maioria das DIs que são parametrizadas no vermelho são desse grupo aqui. Igual, vocês vejam o seguinte, olha a grande quantidade de importações que são liberadas automaticamente. Se juntarmos tudo isso, quase 90% das importações são liberadas no canal verde. Então, dizer que a Receita, através dos seus controles, tudo mais, tranca o comércio, tranca as importações, é exagero. Claro que se a gente for analisar só o caso concreto que parametrizou, talvez num caso e outro realmente vai dar um pouco mais de tempo. Mas se a gente for analisar o todo, por que elas estão sendo parametrizadas? Por tudo aquilo que eu vim falando para vocês, questão de gerenciamento de risco. Por fim, quero tratar com vocês a questão que aconteceu da importação de resíduos sólidos, que é um nome pomposo para importação de lixo, né? Tirei essas informações que eu vou passar para vocês do Instituto Brasileiro Giovanni Falcone, mas para a gente ter um panorama geral dessas ameaças, do que é que tem por trás disso. Então,
Disso nós tiramos o seguinte, que o tráfico ilegal de lixo é prática de crime organizado e não é crime pequeno. Os lucros dessa organização aumentam de 30% a 40% ao ano. Para a gente ter uma ideia de números que eles faturam, se estima que entre 2000 e 2002, o faturamento aumentou de 10 bilhões de dólares para 12 bilhões. Que em 2003, faturaram 15 bilhões de euros. E de onde é que vem isso? Por exemplo, de 86 a 90, se cobrava, nos países em que eles coletavam lixo, $100 a $2.000 por tonelada, dependendo do lixo. E descartavam na África, pagando de $2,50 a $50 por tonelada recebida. Panorama do tráfico no mundo. O que tem acontecido? Se estima que o continente africano recebe 50 milhões de toneladas de lixo. De 98 a 99, 100 mil toneladas de lixo tóxico foram enviados para a Índia. E nós temos também que, segundo as fontes, 20 milhões de sucatas de computadores são descartadas por ano nos Estados Unidos, e a China chega a receber algumas dessas sucatas, mas aproveita poucos componentes, sendo que vai aproveitar, vai reciclar, pouca coisa ela aproveita, a maior parte descarta. Então, na verdade, também é uma tentativa de tráfico ilegal de lixo. Uma história que aconteceu em 2000, navio MV Ula foi apreendido pelo governo turco contendo cromativo, que é altamente tóxico, vindo de 3 centrais elétricas no norte da Espanha. Ele tinha destino final à Argélia. E aí se descobriu que outros 18 navios saídos da Espanha já tinham descarregado lixo cromativo na Argélia. Nós temos também o seguinte, que os Estados Unidos, todos sabemos, né, um caso que saiu em Swap, é o único país do G7 não signatário da Convenção de Basileia, que é a convenção que tratou da questão do tráfico de resíduos sólidos. Só que os demais países desenvolvidos pouco atuam para impedir a saída do lixo dos seus territórios. Há pouco tempo está vendo uma notícia, parece que a Holanda está começando a fazer um trabalho para evitar que isso saia, mas que aí eles estão saindo por Hamburgo, que nós já tivemos casos, né, e pela Bélgica. Por que eu estou trazendo isso? Para terem uma ideia que a questão do lixo que veio não foi um caso pontual, não é uma coisa que aconteceu, né, é algo que é insistente, é uma organização criminosa mundial que tenta fazer esse descarte. Então, nós temos que estar sempre atentos. Vamos ver os casos que aconteceram no Brasil. Primeiro caso, aqui, nós temos 2009, quase 1.500 toneladas vindos da Inglaterra, que foram para Rio Grande, se atracaram em Rio Grande e Santos. Veja o seguinte, 2009, 2008 começou o Siscomex Carga. Ele começou a atuar com 100% em 2009. Nossa denúncia inicial foi de um container, 20 toneladas. Graças ao Siscomex Carga, nós identificamos todos os outros containers que estavam em Caxias do Sul, estavam em Santos e os que estavam em Rio Grande. Então vejam a importância da informação, a importância que nós temos de cobrar do armador que traga para nós essa informação. 2010, 22 toneladas da Alemanha, também em Rio Grande. Uma das primeiras DIs que me deram para desembaraçar foi essa daqui, né? E por que ela caiu no canal vermelho para mim? Pois é, legal, né? Isso é para ver se o cara está atento. Por que ela caiu no canal vermelho para mim? Porque quando a gente identificou o modus operandi desse pessoal aqui, se fez alterações na parametrização do Siscomex e ela passou a parametrizar essas declarações de importação. Então, para vocês verem também que nós, na nossa atuação, mesmo muito que a gente tem que avançar, ainda a gente consegue trabalhar e fazer a parametrização automática, é muito importante. 2011, 50 toneladas dos Estados Unidos para swap, lixo hospitalar. E os Estados Unidos disseram, não, tranquilo, eu posso exportar material usado. Pô, é lixo, né? É usado. 60 toneladas da Espanha aqui para Itajaí. Agora Itajaí vai passar bastante. 40 do Canadá, 2012, depois terminou aqui. Mais 20 toneladas da Espanha.
que eu quero chamar a atenção para vocês? Olhem os países que enviam. Inglaterra, Alemanha, país rico. E olhem os portos. Rio Grande, Santos, Suape, Itajaí, eles ficam tentando. Eu não sei o que acontecia antes de 2009, antes de Comex Carga, mas provavelmente a coisa estava feia para nós. Tinha 1.500 aqui. Depois dessa parada, eles estão claramente tentando achar uma brecha. Se depender de nós, não vão achar. Mas nós precisamos da informação prestada, senão fica complicado. Termos de sanção administrativa, o que a gente conseguia fazer? Até abril de 2012, a aduana só tinha disposto a pena de perdimento. Hã? Hã? Só dispunha da pena de perdimento. Só que pena de... Aí, mas não tem dúvida, mas é um problema, porque assim, a gente só tinha pena de perdimento, mas pena de perdimento é o que eles querem. O que eles querem é que a gente fique com lixo aqui. Pô, eles dão... Pô, beleza, é isso aí, pena de perdimento. Não podia ser isso. Claro, aí o que acontece? Nós tínhamos, para devolução ao exterior, a gente podia utilizar a Convenção de Basileia, mas aí a gente caía no problema de nem todos os países serem signatários. Que se podia usar junto com o pessoal do IBAMA era a 6938, que fala em reparação do dano pelo poluidor, entendendo aí que reparação do dano seria mandar para o exterior. A gente tem dito, conseguimos amparo junto ao tribunal para conseguir mandar esses lixos embora baseados nisso. A 12305 reforçou a proibição da importação de lixo, 49, e também a exigência de reparação do dano. Essa é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada graças àquele trabalho de 2009. Já estou no final, último. Tá. O que acontece, então? Vamos dar o outro aqui já. A partir de abril de 2012, surge a MP 563. Esta aqui nos traz uma grande arma. O que acontece? Nós podemos passar a exigir a devolução ao comércio exterior com base no artigo 36. Nessa MP, se for convertida em lei, nela o transportador passa a ter uma obrigação de ele fazer a devolução, né? No caso de ele trazer uma carga consignada à ordem ou que o consignatário seja inexistente ou com domicílio desconhecido. Já estou antecipando que o transportador vai chiar, ele vai dizer, eu não tenho como ver isso, não sei o quê. Alguém vai ter que ver, isso aqui é importante que alguém faça essa devolução. No caso de o transportador não fazer, ou se o consignatário existir, ou tiver domicílio conhecido e não fizer essa devolução, quem fica obrigado é o depositário ou o operador portuário que esteja com a mercadoria. E aí ele se ressarce junto ao que era obrigado originalmente. Ainda a MP, ela foi prorrogada a vigência dela, esperamos que ela se converta em lei, né? E também que o judiciário corrobore essas disposições aqui, porque nós não estamos tratando de mercadorias que têm que não sejam de bom grado, não, nós estamos tratando aqui, são mercadorias que tratam proteção ao meio ambiente, saúde, segurança pública, atendimento ao controle sanitário, fitossanitário e zoossanitário, ou seja, são mercadorias que, se ficarem aqui no Brasil, elas podem trazer um grande prejuízo para a nossa sociedade. A ideia era fazer uma apresentação mais de cunho controle geral, de um modo geral, para vocês terem uma ideia de como é que é a situação, como é que são feitos os controles, né? Agradeço muito a atenção de todos e estamos aí dispostos para perguntas. Obrigado. Ah, é?